Olá, você que é MEI, chegamos ao penúltimo item do planejamento. Eu estou utilizando uma estrutura do Canvas para utilizar o jeito Levi de ensinar, porque na verdade eu utilizo o esqueleto dele e eu recheio ele com aquilo que eu considero que é importante, tá? Então por isso que eu faço essa junção e cheio de exemplo também, tá? Que da forma como eu faço para o público que eu dirijo esse assunto, acredito que eu devo ser, por enquanto eu sei, eu devo sido o único que faz isso. Tá, perfeito. Hoje o nosso assunto é falar sobre as atividades, tá? As atividades seria o seguinte: o que você faz afinal? Tá? É tipo assim, como é que funciona as atividades dentro da sua empresa? Toda vez que entra alguma coisa na sua empresa e sai, tá? Então tem o intervalo. A gente fala de input, output, ou seja, entrou alguma coisa, saiu alguma coisa, tá? Por exemplo, entrou matéria-prima, saiu um sanduíche. Entrou uma folha de pagamento, saiu o pagamento. Tudo aquilo que acontece dentro da empresa, que tem entrada, um processo seja de tecnológico, um processo de escrita e saiu, vamos chamar isso de processo. São as atividades, tá? É graças às atividades que você produz um sapato, um sanduíche, que você produz um serviço e por aí vai, tá? Então, o assunto é justamente isso. Como é que funciona o processamento dentro da sua empresa? Normalmente, para a gente ficar mais claro, se imaginasse, por exemplo, um restaurante, um self-service, uma comida por quilo, tá? Alguém chega lá no restaurante e já vê lá na plataforma, tá? A comida servida, tá? Até chegar naquele ponto, teve que comprar alface, o tomate, depois teve que picar, depois teve que fazer o processamento, isso tem lá na cozinha, área suja, área limpa e por aí vai, e até que chegou a hora de você comer. Entre a compra e você ir lá e pagar no caixa, pagar o que você comeu, entre o início do processo e o término do processo, aí nós temos as nossas atividades. Nós temos os nossos processos, tá? Nesses processos a gente poderia dizer que nós temos dois tipos de atenção que a gente tem que dar. A gente tem que gerenciar o processo, tá? A gente tem que gerenciar desde quando fez a compra até quando o dinheiro caiu na sua gaveta, tá? E nós temos que liderar as pessoas. Por quê? Porque provavelmente os processos eles dependem de pessoas, dependem de seres humanos, tá? E eu gosto muito da expressão seguinte: processo você gerencia, pessoas você lidera, tá? As pessoas elas têm vontade de ter qualidade de vida, de ser feliz, elas têm vontade de ser bem tratada. E se você quer uma equipe, você vai, mesmo sendo meio, você começa com, às vezes você começa com nenhum, depois passa para um e passa para mais, e nós vamos também querendo ir para ME, então você vai ter, certamente, dependendo do ramo de negócio, vai ter mais servidores, mais parceiros, mais funcionários, né, que vão estar te ajudando nessa caminhada. Então você vai ter que gerenciar processos e você vai ter que liderar pessoas, né? Essas duas coisas você vai fazer, tá? Tá bom. Na hora do planejamento, mas Levi, mas eu estou planejando um negócio ainda, mas já tem que fazer isso? Olha, se você pegar e falar assim, vai acertar, vai ter precisão, eu acredito que não. Mas aí eu vou lembrar daquilo que eu já comentei em vídeo passado. Cara, mesmo tá certo que o planejamento, normalmente nem tudo que você planeja acontece do jeito que deveria. Mas mesmo assim é melhor com ele do que sem ele, tá? Então se eu te perguntar, por exemplo, assim, quantas pessoas você vai contratar nesse processo de expansão? Não sei. Eu não sei se você não sabe. Se eu perguntar, vai ser uma pessoa ou vai ser 10 pessoas? Provavelmente você vai dizer, não, 10 não. 10 também não, 10 eu sei que não é. Então veja bem que em algum nível você já sabe mais ou menos a quantidade de funcionário que você vai precisar. E isso é bom, porque tem um outro item aí do Canvas que fala de custo. Se você não sabe quantos funcionários você vai ter, como é que você calcula o custo? Se você não sabe, por exemplo,
como é que vai ser os processos, como é que você tem que ter noção de qual que vai ser o estoque que você precisa para fazer alguma coisa. Então você vai ter noção de quanto, voltando ao exemplo do restaurante, quantos quilos de tomate, mais ou menos, quantos, tipo assim, quanto de alface, quanto de arroz, de feijão, quanto de carne. Em algum nível, eu sei que você sabe disso aí, tá? Não estou dizendo que você tem que ser esperto, nem estou pedindo para fazer isso. Eu estou dizendo o seguinte: se você falar para mim assim, ó, não, isso para mim não é importante, aí eu vou dizer, cara, não existe planejamento dentre os 9 que você não tenha noção das atividades que você vai fazer. Isso é claro que você tem que saber, tá? Em algum nível, você vai ter controle sobre isso. Tá? Então é sobre isso que nós vamos comentar hoje. Tá? Meu nome é Levi, eu ajudo empreendedores a passar de MEI para ME, de 81 para 360 mil reais anuais. Tá? Bem, então nesse aspecto aqui, eu preferia até te seguir tipo uma graduação, tá? Uma graduação onde você pode, vamos imaginar o seguinte, você está aplicando os conhecimentos lá, tudo, fazendo um planejamento, tá? Mesmo que seja em nível inicial. Mas tem como você perceber em um degrau, qual é o degrau que você está em relação à gestão de pessoas, que você lidera, em relação tipo assim, a liderar pessoas, em relação à gestão de processos, né? Eu vou utilizar dessa forma, né? Porque às vezes os livros não fazem isso, é uma coisa pessoal, né? Então você consegue controlar em qual nível você tem em relação a liderar pessoas e a gerenciar processos. Então vamos primeiro começar pelas pessoas, tá? Então, mesmo que você esteja começando ainda pensando em o seu negócio, tá? Mas é o seguinte, se você precisa de um colaborador, você já sabe a função que ele vai fazer? O que ele vai fazer exatamente? Tá? Bem, qual que é a lógica disso? A lógica disso é o seguinte, porque na hora que você contratar, senão ele vai ficar meio perdido. Tá? Não, uma hora ele aprende. Eu sei que aprende, é claro que aprende. Agora, quando está, vamos dizer assim, quando está claro, quando está bem definido, aí os conflitos diminuem. E já que a gente está falando de gestão de pessoa, a gente deve evitar conflito. Quando está escrito, quando está bem declarado, e eu não estou falando de lei, não tem nada a ver com lei. Eu estou falando o seguinte, do tipo, aqui abre tal hora, fecha tal hora, aqui o cliente tem que ser tratado desse jeito, tá? Aqui a comida tem esse padrão, aqui, por exemplo, se o tomate tiver nessa cor, ele já não vai ser utilizado mais, se ele tiver nesse padrão, ele não vai ser utilizado mais. Tipo assim, se você falar para mim, Levi, mas tem que, em algum nível, tem que escrever isso aí, eu te falo o seguinte, dá trabalho para escrever, mas depois dá muito fácil para controlar. Tá? E hoje, como tem a internet, tem tudo, você já pode pegar quase que modelos prontos onde você se adapta, tá? Onde lá tem mais ou menos o que a pessoa faz, tá? Quais são aquilo que você espera. Existe até inclusive, uma época eu fiz um trabalho para facções e eu procurei o banco de dados das ocupações já catalogadas no Brasil, tá? Então você vai lá e pega lá na relação de ocupações, que elas já estão declaradas lá, e você faz uma adaptação para a sua realidade, tá? Aonde você pode dizer, não, isso aqui a pessoa tem que fazer, não, isso aqui não é importante para mim, isso aqui não é. Então, lá tem a descrição das ocupações, isso está na internet, então você pode ter acesso, tá? Na hora que você foi contratar, tá? Eu fiz uma série de vídeos aí a respeito de gestão de pessoas, tá? Como é que foi feita a seleção, certo? Como é que foi feita a seleção? Porque se a seleção, ela teve um critério, então você tinha tipo assim, eu preciso disso. E aí você foi lá e na seleção você procurou aquilo. Bem, quando acontece isso, tá? Eu diria para você que a possibilidade de nesse item você ter sucesso vai ser extremamente aumentada, tá? Eu costumo, até teve um vídeo que eu comentei sobre isso aí, né? Contrata devagar e demite rápido. Por que contratar devagar? Porque você está contratando alguém para passar muito tempo na sua empresa, tá? Então, ela vai ficar lá por um bom tempo.
E para que contratar rápido? Certo? Esse negócio de pegar, não, vou contratar rápido porque eu tenho mais coisa para fazer. Não, não é assim. O mais coisa para fazer é menos importante. Você já imaginou você pegar e levar um problema para sua empresa e depois você ter que ficar controlando essa pessoa o tempo todo? Você entendeu? Todo dia você tem que pegar e ficar tratando uma pessoa, às vezes porque o grau de maturidade dela para aquela área é pequeno, ela não tem noção, não sabe o que faz. Então isso vai fazer você também não ter paz. Tá? Então que fica os dois sofrendo dentro da empresa. Ou a pessoa que está lá, que às vezes não está qualificada. Então, quando você faz a seleção, e nessa seleção você utiliza, a gente costuma até utilizar, eu tinha uma época que eu gosto muito de utilizar acrônimos, né? Acrônimos. Então eu lembro que eu peguei até, eu utilizava muito o chamado chave, né? Então chave tem, ó, CHAVE. Então eu começo no acrônimo chave, quando eu vou selecionar alguém, eu começo, na verdade, pelo V, de valor, V de caráter, V de honestidade, tá? Então, tipo assim, na minha cabeça, se eu for contratar alguém, a primeira coisa que eu quero saber é o seguinte, é referência, tá? E até, de repente, certidão negativa, sei lá, você pegar e procurar, vai pegar e arrumar, trabalhar para o Estado, eles vão pedir certidão negativa de tudo, de processo, de não sei o que, tá? Então, se você contratar alguém que faltou o caráter, para mim o resto não interessa, tá? Então já começa pelo valor, né? V de valor, a pessoa tem que ter caráter. Você pode conseguir isso por indicação, tá? Aonde é que ela já trabalhou, você pode conseguir isso, tá? Agora, outra coisa, aonde você trabalha vai ter muita pressão, muita pressão, tá? Porque tem alguns tipos de serviço, tá? Que eles são a pressão violenta, né? Que é tipo, a coisa é meio que o pessoal chama brabeza, isso. Então essa pessoa, ela sabe absorver, por exemplo, pressão, tá? Se um cliente, por exemplo, falar com ela de uma maneira um pouco mais ríspida, ela consegue absorver bem isso, alguma coisa. Então, é muito importante porque às vezes a pessoa, ela emocionalmente, ela não serve para isso. Tem até pessoa que não, gosta de trabalhar no escritório, eu gosto de fazer conta, eu gosto de ficar escondidinho, tá? Por incrível que pareça, nós temos as pessoas de dois tipos. Nós temos aquelas que não gostam de fazer conta de jeito nenhum e tem aquelas outras que são mais. Então, essa questão, como é que você vai pegar, dependendo do seu ramo de negócio, você vai ter que pegar e ver isso aí. Agora, quanto a conhecimento, habilidade e atitude, vamos chamar conhecimento. Vamos pegar, imaginar o seguinte, por exemplo, conhecer tudo sobre violão, tá? É tipo assim, se eu pegar o livro lá de violão, tá? Eu sei lá, eu pego e faço uma prova e na prova eu consigo tirar uma nota boa para violão. Então, quer dizer, eu tenho conhecimento. Sabe tocar violão? Não, eu não sei. Eu já sei tudo sobre violão, sei quantas cordas, sei dó, ré, mi, fá, por aí vai. Mas você sabe tocar? Não, ainda não sei. Quer dizer, então tem conhecimento, mas não tem habilidade. Ou você poderia também ter encontrado assim, ó, ele tem o conhecimento, ele sabe o que é violão, ele tem a habilidade e ele tem coragem de tocar na frente de todo mundo, tá? Não é aquela pessoa que só canta no banheiro, lá no quarto dele escondido, canta para todo mundo. Quer dizer, ele tem o conhecimento, tem a habilidade e tem a atitude. Aí vamos somar tudo. Olha, o cara sabe de violão, ele canta para multidões, ele é honesto e ele sabe suportar pressão. Por exemplo, às vezes uma vaia, fechou chave, fechou conhecimento, habilidade, atitude, valor e emoção, tá? Então, se você falar para mim assim, Olivia, mas há tanta coisa assim para contratar alguém, eu não tenho todas as habilidades. Eu diria o seguinte, quanto mais você dominar esses elementos, vamos dizer assim, a sua jornada vai ser mais facilitada. E quanto mais tempo você demorar para dominar essas informações, a sua jornada vai ser um pouco mais, vamos dizer assim, ela vai ser mais dificultada. Agora também tem um detalhe, olha, vamos voltar ao exemplo, olha, ele sabe de violão, ele toca, mas aquela música que ele toca não é a que eu quero que ele toca, entendeu?
tá? A quantidade de pessoa que ele, por exemplo, ele toca para 10 pessoas, mas eu quero que ele toque para 50. Faz isso virar o seu negócio. Então eu sei que a pessoa, por exemplo, ela é vendedor, tá? Mas ele não sabe o que eu vendo. Ele não sabe o que eu vendo, então ele vai ter que aprender o seu produto. Então, quer dizer, ele tem o conhecimento de uma outra área, ele tem a atitude de vender, mas o conhecimento na sua área ele não tem, vai ter que aprender. Tá? Então, em algum nível, você vai ter que fazer um processo de capacitação. Tá? Ou seja, você vai ter que preparar ele para fazer aquilo que na sua empresa ele precisa fazer. Tá? Agora, você precisa dessa pessoa já pronta ou você precisa construir essa pessoa? Tá? Tem que lembrar também o seguinte, na hora que você contratar, tipo assim, se você está procurando alguém, eu já falei em outros vídeos sobre isso aí, você está procurando alguém e você quer alguém, vamos chamar de nível 100. Tá? Você pode até dizer, mas no seu ramo de negócio, você conseguiria tocar muito bem com 50. Tem que lembrar o seguinte, que essa pessoa de nível 100, ela está indo para o seu empreendimento, mas no dia que aparecer uma oportunidade, é melhor que você fosse pagar muito para ela também, né? Vai que você está pagando bem também, mas não vai pagar. MEI não tem como pagar mais. MEI paga, para começar, paga um salário no máximo piso da categoria. E depois, ao longo que você vai passar para ME, você vai pagar. Eu imagino que você vai ter um limite que você pode pagar. E esse limite é o tamanho da pessoa que você consegue contratar. Tá? Apesar de não ser assim, mas eu, por falta de melhor exemplo, eu costumo às vezes utilizar isso, aonde você precisa de uma carroça, você não coloca uma Scania. Você entendeu? Que me entenda a forma como eu estou dizendo. Às vezes você tem que pegar e fazer um serviço pequenininho. Tá? Então, o que cabe numa carroça? 1 tonelada? O que cabe no Scania? 30 toneladas? O que você precisa? Tá? Então, na hora de contratar a pessoa, às vezes as pessoas não querem o melhor. Mas o melhor para quê? Dependendo do melhor, mas também você tem que ver o seu tamanho. Se é o melhor para ela, porque senão você vai ficar eternamente contratando pessoas. E você não tem tempo para isso também, né? Eu costumo até dizer que em negócios, as pequenas empresas, de alguma forma, elas são tipo meio. Elas ficam preparando pessoas que depois elas vão seguir uma outra caminhada. Então, acostuma com isso, tá? Se você conseguir escolher melhor, você pode conseguir ter um tempo maior dessa pessoa na sua empresa e que depois ela vai seguir a vida dela, tá? A não ser que a sua empresa ela consiga ter um ritmo de crescimento tão grande que passa a ser mais interessante continuar na empresa, né? É isso que a gente espera, tá? Mas às vezes a velocidade com que a pessoa cresce ela é muito maior do que a velocidade com que a empresa cresce. Então a gente não consegue às vezes segurar todas as pessoas que são que são importantes para a gente. A gente tem que ter, vamos dizer assim, tem que aceitar que vai existir uma certa rotatividade. Ou porque você, por algum motivo, você não gostou do trabalho. Eu sempre gosto muito da expressão. Que existe tipo é como se fosse uma novela, tá? Uma simulação. Por quê? Porque na hora que a gente vai contratar alguém, aquela pessoa que se apresenta, ela se apresenta de um jeito todo especial. E você também apresenta de um jeito todo especial. Mais ou menos seria o seguinte, depois de um mês, aquela pessoa que você entrevistou, ela não é mais daquele jeito. Tá? E nem você é daquele jeito também. Então tem um pouco de simulação, tá? Porque ali vai muito na fala, né? Não, porque aqui é o seguinte, porque aqui, não, porque eu sou assim, porque eu não sei o que, tá bom. Então, nada melhor do que o período de experiência, onde você vai, então, você vai ver se existe compatibilidade, tá, para aquilo, né? Na verdade, um nível inicial e depois você vai atender as expectativas. Eu gosto muito daquela expressão seguinte, o motivo olha só como é que é interessante, o motivo do acesso não é o motivo da dispensa, né? Por exemplo, a gente pega e contrata alguém pela competência, mas eu diria para você que normalmente a dispensa não é pela competência, às vezes a dispensa ela acontece muito mais por desacordo, né? por relacionamento, tá? Alguma coisa que aconteceu, mas que não foi, porque é como se dissesse o seguinte, a cada dia que uma pessoa está dentro da sua empresa, em princípio, ela está mais competente,
porque ela está mais preparada para te servir, né? Então, provavelmente não vai ser o motivo da dispensa, né? O motivo provavelmente ele vai ser outro. E eu estou para te dizer, eu vou defender a ideia que boa parte dele tem a ver com relacionamento. Já que relacionamento é tão importante, a gente tem que ter muito cuidado para não perder bons parceiros que depois acaba sobrando para o dono. Mas se tiver que fazer, que você faça, tá? Eu já tive empresas onde eu visitei e que, então, porque eu sempre trabalhei com dono, nunca com quem não é dono. E a pessoa que era dona, ela falava assim, não, meu pai tem um funcionário aí que já tem, sei lá, quase 30 anos, é ele que sabe tudo. Tá, então como é que o que você está pensando que a gente faz aqui? Não, isso eu não posso fazer porque eu não sei se ele vai concordar, tá? E como é que faz para ele concordar? Ah, eu acho difícil porque eu não tenho tempo, porque ele tem que atender, ele fica vendendo na frente aí e ele não vai ter tempo de mexer com isso não, vai sobrecarregar ele. Bem, então o que eu entendi? Vai, então como é que faz? Não, eu não sei como é que faz, porque trocar ele não pode, porque se ele sair daqui a empresa fecha. Meu pai não fica aqui mais, já passou tudo para ele, você entendeu? Então, quer dizer, olha só, você vai ter um funcionário aonde ele sabe mais da sua empresa que você, e olha, eu vou te falar uma coisa, tem muita empresa que é assim, a pessoa monta a empresa, ela pega e ela não delega, ela delarga, né? Ela delarga, deixa na mão dos outros e depois aí chama um consultor para fazer crescer. Esse é um dos casos que eu pego e falo, olha, eu não me sinto confortável para dar consultoria. Por quê? Porque eu sei que não vai dar certo. Eu não consigo. Tá? Então eu já dispenso automaticamente, que eu sei que eu não vou conseguir. É como se eu estivesse enganando os outros. E na hora que eu vejo uma situação dessa, eu prefiro não pegar. Tá? Apesar de que hoje eu já tenho, eu estou ficando muito mais no trabalho digital, né? E assim, no trabalho como eu estou fazendo agora, né? Mas quando eu atendia, quando eu vi uma situação dessa, eu já percebia, eu ficava desconfortável, tá? E normalmente, no meu caso, né, consultoria, eu já percebia que não ia produzir o resultado desejado. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que na hora das atividades, você pode lembrar então que as atividades dependem de pessoas. E o relacionamento com as pessoas depende da sua liderança, tá? E eu estou destacando que é importante você escolher bem, bem, tá? Treinar e desenvolver também, porque a habilidade de desenvolvimento, as habilidades emocionais, que também são importantes, elas vão sendo acrescentadas ao longo do tempo, tá? E também você tem que analisar o seguinte, se a sua empresa ela tiver um ritmo de crescimento pequeno, as pessoas, né, se elas tiverem um ritmo de crescimento alto, provavelmente elas vão ficar um tempo menor com você. Existe quem defende a ideia o seguinte, que você tem que crescer a empresa, mesmo que você às vezes não tenha muita vontade, mas pelo menos para manter a equipe que você construiu, porque na hora que você mantém a equipe que você construiu, você tem mais paz, você tem mais condição de pegar e de conseguir desenvolver. E as pessoas querem crescer e não tem nada de errado nisso. Então, já que é assim que funciona, se você quer ter uma empresa próspera, você já tem que pensar que você tem que ter um propósito de crescimento para manter o status quo, para manter não só o status quo, não o jeito que está, mas para manter o crescimento e o sonho das pessoas, tá? Então isso é muito importante. Bem, um outro aspecto que a gente tem que analisar em relação às atividades seria a questão da gestão de processo, tá? Quando entra e quando sai. Então, os processos que você tem na sua empresa, eles são executados de uma maneira padronizada. Eu vou te explicar como é que é o negócio de padronizar. Quando foi criado a franquia do McDonald's, tá? Não sei se foi exatamente isso, mas o idealizador da franquia, que eu acredito que não entendia tanto de sanduíche, mas ele entendia de empreendedorismo. Então o que ele imaginou? Já que eu quero vender, isso é o que eu já li de livros sobre ele, já que eu quero vender para tudo quanto é lugar, então eu tenho que criar um padrão. Se uma pessoa comer um sanduíche nos Estados Unidos ou comer um sanduíche no Japão, esse sanduíche, se ele tem o mesmo nome, então ele tem que ter o mesmo padrão. Então olha só o que eu fico imaginando. Aí a temperatura às vezes dos locais pode variar, porque às vezes está num país frio, num país quente. Outra coisa, a batata ela pode ter sido, a produção da batata não é da mesma, pode ter variedade. A alface,
e por aí vai, né? O próprio sal, o sal que parece uma coisa padrão, mas sal ele muda o nível de sódio de cada lugar, então ele pode mudar o nível de sabor que ele provoca no alimento, tá? Então olha só o que acontece. Como é que a gente faz para padronizar isso? Uma coisa é certa, se não padronizar, eu sei que não é possível, tá? Não sei se não é possível, mas quando a gente faz comida em casa, a gente pega e faz lá o arroz, vai lá e pega uma pitadinha lá, coloca na língua, tá com sal, tá pouco sal, tá muito sal, tá. Olha só, eu estou utilizando um jeito extremamente empírico para criar um padrão. Eu estou usando a língua, tá? Nas empresas que elas produzem, tá? Por mais que você possa ter alguma degustação, mas como os produtos eles já estão todos padronizados, tá? Então normalmente existe uma segurança de pegar e ter um processo que ele é executado de uma maneira mais automática. Tá? Eu, por exemplo, quando eu tinha fábrica de ração, então eu sabia que, tipo assim, eu tenho lá um farelo de soja, ele tem 45% de proteína, mas tinha uns que dava 46, tinha outros que dava 44, tá? Então tinha variação conforme o lote que comprava. O que significa isso? Bem, é que já que varia o padrão nutricional da matéria-prima, eu tenho que mudar a fórmula para me garantir a mesma qualidade, tá? Porque se eu queria que uma ração saísse, por exemplo, com 20% de proteína, se eu não controlasse a entrada, então eu não teria o padrão 20%, tá? Então a gente vai criando padrões, tá? Então não sei qual que é o seu negócio, mas eu digo para você que você vai ter que criar padrões. E qual que é a vantagem de criar padrão? A vantagem de criar padrão é que você vai ter menos reclamação, tá? Porque é complicado na hora que você vai atender um cliente, ele pega e fala, não, mas aquele sanduíche daquele dia está mais gostoso que esse. Aquele dia tinha mais bacon do que esse de hoje. Aquele dia o pão era maior, o pão era menor. Olha só que nível que fica. Então, se você não tiver um padrão, então você tem que ter um padrão. Inclusive, na verdade, uma das coisas que é diferenciada em franquia, tá, são os padrões. Tá? A franquia faz questão de estabelecer padrão, por quê? Porque ela vai ter pontos de venda, né, vai de atender cliente em vários locais de um país, quiçá do mundo. Então ela precisa criar um padrão para ela poder orientar quem vai produzir, tá? E poder garantir que o consumidor final ele vai consumir a mesma coisa onde quer que ele esteja, porque ele está comprando alguma coisa segundo uma marca e segundo já uma experiência positiva que ele teve no passado. Então precisa muito bem ter esses padrões, tá? Agora, além de ter o padrão, existe o controle, tá? O que é o controle? O controle, por exemplo, você pode analisar que seria a questão da temperatura, é controlada a temperatura, é controlado o peso, tá? É controlado o volume, tá? Tem que ter algum tipo de conformidade, tá? Tipo assim, tá de acordo com um padrão. Existe um padrão, o produto que eu faço ou o serviço que eu presto, ele tem, vamos dizer assim, ele tem um padrão, tá? Esse padrão está sendo seguido, então eu preciso deixar bem claro que existe um padrão, tá? A gente chama isso de conformidade, tá? Eu vou trabalhar até em projetos que a gente media um percentual de conformidade, aonde então a gente trabalhava com uma meta de, olha, a conformidade tem que estar acima de 95%, ou seja, aquilo que foi combinado, na hora que eu vou lá e eu vou medir os que não foi dentro do padrão, vamos imaginar que eu estivesse fazendo uma situação dessa. Eu pego 100 amostras, tá? E aí eu percebo que tem 5 amostras que não ficou no padrão conforme foi combinado. Então, quer dizer, 95 de cada 100 ficou dentro do padrão, 95%. Tá? Qual que é a lógica disso? A lógica é você pegar, a partir disso, você garantir o padrão, porque na hora que você garante o padrão, significa que você passa segurança para o cliente. Tá? Nós temos bebidas, cerveja, refrigerantes, que eles são mundiais. Tá? E aonde você toma, o padrão
o padrão é o mesmo, tá? Então isso é muito importante você pegar e estabelecer o padrão. Não é porque você é pequeno que você não vai fazer aquilo que grande faz. Eu tenho defendido a ideia é o seguinte: se você quer estar onde você não teve, você faz aquilo que você ainda não faz, tá? Se você quer ser do tamanho que você ainda não é, você faz aquilo que as pessoas aonde você está fazem, tá? É como se dissesse o seguinte: o sucesso deixa rastro. E eu estou mostrando para vocês o rastro do sucesso, tá? Analisando neste caso aqui nesse vídeo, pessoas e processo, tá? Uma outra coisa também é a questão do fluxo do dinheiro, tá? Na hora que eu faço o controle, tanto na liderança das pessoas quanto no processo, eu tenho que de alguma forma relacionar com valor. Você concorda? Porque lá na frente o processo eu tenho que dar conta de pagar o processo. O processo ele tem que ser, ele não pode ficar tão caro que inviabiliza meu produto. Então eu preciso de ter, além de ter a conformidade, eu preciso às vezes de ter controle de tempo, que normalmente tem local que o tempo é importante, tá? Em vários locais, né? As pessoas, quando elas fazem negócio, elas já perguntam: tá bom, então eu quero nesse padrão, quando é que você me entrega? Tá vendo? Já fica, né? Então você precisa disso, tá? Você precisa já pegar e definir. E outra coisa, quanto que o processo vai custar? Eu já falei em outros vídeos, por exemplo, que uma vez que eu trabalhei com facção, que o preço era feito ao contrário, né? Então, olha só, eu te pago para você fazer essa camisa tanto. Aí a pessoa da facção faz a conta para trás para ver se ela vai dar conta de pegar e sobrar alguma coisa para ela. É um preço feito ao contrário. Tem gente que acha que precifica é quanto que eu jogo de margem. Não é sempre assim, não. Tem negócio que é o contrário, tá? No caso de gás, por exemplo, que eu também dei um exemplo no vídeo anterior, nem sempre é possível você pegar e aumentar o preço. Então é tipo assim, se eu for aumentar o preço, vai ficar fora. E gás, em princípio, os gás são parecidos. Gás é tudo bujão, é tudo 13 quilos. Como é que eu faço? Como é que eu faço para pegar e criar um diferencial? Tá? Nem sempre é possível, tá? Mas a criatividade, eu já falei, que pode melhorar ou pode facilitar esse ambiente. Tá? Bem, então essas seriam algumas reflexões a respeito de atividade. Eu sei que você está planejando um negócio, mas você percebeu que depois de 30 minutos que eu falei, você percebeu a importância? Você percebeu que isso não pode ser deixado de lado? Tá? Mas é isso aí. Essa é a dica do dia e me acompanhe para a nona e última dica.